Germano para fazer a prece inicial. Tá, por você. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, mais uma vez estamos aqui reunidos nesse lar de caridade geral do Iaquim. Seja nós presentes, espírito reencarnado ou desencarnado, que os nossos pensamentos possam se entrelaçar para o caminho do bem, para o caminho do amor, da fé, da bondade, os pensamentos positivos. Enfim, Deus, sabemos que às vezes a nossa condição espiritual nos faz fugir desse laço positivo, porque o ser humano mais pensa no negativo do que no positivo, mas nós não podemos desistir de seguir o caminho do bem. Que assim seja. Que assim seja. Antes de começar, deixa eu dar uma olhada se está filmando mesmo. Tá. Tá. Pode continuar. Então vamos embora. Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel, a lição 10, certamente. Então vamos lá, lá em Apocalipse 20, Apocalipse 22, 20, está assim, certamente cedo venho. Então vamos à dissertação do Emmanuel. O pior que o Aspiral pega em cima das letras aqui, mano. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas, engodos mil da... Deve ser ilusão efêmera, lhe obscurece o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços na posição em que se encontra se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados. Deve ser qual ocorre as estações do frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes, assim, na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta de amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene. Certamente, cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Que assim seja. Então vamos para o segundo livrinho. Eu trouxe esse livro hoje, que a mensagem tem um pouco a ver com a pergunta do Livro dos Espíritos. Só que a pergunta do Livro dos Espíritos é direcionada aos animais. Aqui é os animais racionais. Aí vamos ver aqui, ó.
desperte sua necessidade. Ah, é o livro? Já. Acho que saiu, né? A verdade além das aparências, o universo interior. Então, é Samuel Gomes. Então, a lição 2. Desperte sua necessidade mais importante. Aí lá, Krishnamurti deixa uma mensagem no livro A Primeira e a Última Liberdade, assim. Compreender o que requer um estado mental em que não haja identificação ou condenação, o que significa mente alerta, embora passiva. Esse estado mental acontece quando realmente desejamos compreender algo e quando há um interesse intenso. Quando nos interessamos por compreender o que nesse estado mental verdadeiro, não é preciso forçar, disciplinar ou controlar a mente. Pelo contrário, ela se torna passivamente alerta, vigilante. Esse estado de percepção acontece quando há interesse, há intenção de compreender. E a Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela fala assim: inevitável a busca de recursos preciosos, alguns dos quais os mais importantes se encontram no próprio enfermo, como, por exemplo, a autoestima, a necessidade do autoconhecimento e do positivo relacionamento no grupo social, que são negados pelos distúrbios castradores. Então vamos aqui à dissertação do Samuel Gomes sobre isso aqui. Quase sempre, quando procuramos um conselho ou uma orientação espiritual, somos motivados por situações como problema de trabalho, financeiros ou de relacionamentos afetivos e familiares, cura para nossas doenças, consolo pelas nossas perdas, preenchimento de um vazio existencial ou ainda anseio de crescimento íntimo, fruto de um movimento natural de busca. Na maioria das vezes em que buscamos uma orientação, desejamos nos livrar da dor, ganhar algo, adquirir segurança, manter nossa vida de determinado jeito ou mesmo sustentar uma imagem de importância diante dos outros. Pouquíssimas são as vezes em que fazemos esse movimento de busca devido a uma necessidade que nasça e cresça em nós, e poucos são aqueles que procuram aprender de uma forma inteligente a se descobrir por intermédio desse recurso. No caso, esse recurso aqui é o movimento de busca, né? Isso acontece principalmente por não sabermos qual é a nossa necessidade essencial. É chegada a hora, portanto, de ampliarmos nossos horizontes em direção à autoconscientização. Para isso, é importante que tenhamos franqueza com nós mesmos para conseguirmos construir uma visão clara a respeito dessa movimentação e da nossa intenção por trás de cada busca, pois o conhecimento de si é a chave para essa transformação. Eu também trouxe esse livro aqui, essa leitura, por causa do estudo de ontem, que tem tudo a ver, né? Seguem, então, duas questões essenciais para a nossa reflexão. Temos uma real necessidade de autoconhecimento? Se sim, de onde ela vem? Aqui a palavra necessidade denota, quer dizer, expõe, interroga, uma proposta de reflexão contínua e essencial, tão importante como nos alimentamos e saciamos nossa sede. Essa necessidade de despertar a consciência mais profunda é o marco que sinaliza se estamos naturalmente abertos às transformações cruciais para nosso crescimento, as quais não colocarão em contato com a essência do nosso ser. Vou repetir aqui. As quais nos colocarão
em contato com a essência do nosso ser. É importante termos essa necessidade autêntica de autoconhecimento como uma ânsia viva e natural, uma ação sem busca de ganho, aquisição ou livramento. Esse status de alerta vivo, criado pela necessidade de autoconhecimento, é o movimento de despertar do nosso ser, do nosso espírito, concretizando-se na compreensão lúcida. Exatamente o que a gente estudou ontem, né? Mas a gente também, além de estar preparado para essas transformações, como ali diz no texto, acho que a gente também pode ser um elemento transformador, né? Principalmente para gerações mais novas. Mas aí é que está, é questão de... Fim, né, cara? Mas é questão de percepção do outro. E você não leva a cruz do outro. O negócio é você com você. Se você serve de instrumento para o outro, é pela misericórdia de Deus para o outro e para você. Mas o negócio é a autorresponsabilidade. Eu vou procurar não para falar para os outros, eu vou procurar para eu me decifrar, eu me entender, eu me conhecer, né? O fluxo de nossa natureza íntima possui um aspecto criador, que sai do não manifesto para o manifesto. É interessante isso aqui. O fluxo de nossa natureza íntima possui um aspecto criador, que sai do não manifesto para o manifesto. O que sabota o manifestado, o não manifesto, que a gente já tem isso, criador? É esse muito cartesiano. Isso não é possível. Isso é porque aquilo outro não deixa acontecer isso. Eu não posso ter isso porque eu não sou assim, eu não sou assado. Então, o universo, ele conspira a teu favor. Mas você tem que dar o aceite. Se você não der o aceite, ele não vai se manifestar, porque você... No fundo, tem dúvida, tem medo, tem culpa, tem uma opção de coisa. Mas para ele se manifestar, você tem que dar teu aceite. E muitas das vezes, essas crenças fazem a gente não dar o aceite. Porque a gente cria dúvida ali no proceder, no ser, no executar. Então, não manifesta. Com o surgimento de nossos pensamentos, emoções, atitudes e ações, que são a base de nossa vida pessoal. Quando não olhamos para dentro de nós mesmos e não estamos sintonizados com a fonte de vida do Criador, elaboramos um movimento contrário de estagnação, vivendo uma falsa vida que cria uma esteira de sofrimentos totalmente divergente da proposta divina. Desenvolvamos, portanto, a partir de uma análise íntima, um grau profundo de entendimento acerca dos movimentos dos nossos pensamentos e emoções, com base na dupla natureza da qual o Criador dotou todos os seres do universo: assimilação e produção, ou, em outras palavras, recepção e criação. Aí aqui ele termina e começa agora umas perguntinhas. Perguntas e respostas. Por que o autoconhecimento é apresentado como uma necessidade urgente? Resposta. Porque, usufruindo desse entendimento a respeito de nossa própria natureza, conseguimos lidar melhor com as situações por nós vivenciadas, compreendendo-as mais satisfatoriamente. É chegado o momento de tomarmos consciência de que, assim como temos necessidade de nos alimentar e de dormir, temos também necessidade de nos autoconhecer. Segunda resposta. Como diferenciar a falsa vida da verdadeira vida? Resposta. Enquanto a verdadeira vida nasce dentro de nós sob a regência do Espírito, a falsa vida acontece quando nos ligamos demasiadamente à personalidade e à posse. Terceira pergunta. Então, a pergunta e a resposta. Como diferenciar a falsa vida da verdadeira vida? Enquanto a verdadeira vida nasce dentro de nós sob a regência do Espírito, a falsa vida
acontece quando nos ligamos demasiadamente à personalidade e à posse. Uma coisa muito corriqueira, pelo menos na minha percepção, é o ato da prece noturna ou de manhã, mas vou falar da noturna, que o pessoal tem mais hábito da noturna, é deixar de fazer, de repente, por causa de um pensamento que você acha que é mais prioritário naquele momento, um programa na televisão, um assunto com outra pessoa, a gente desvirtua a necessidade do autoencontro e parte para o lado exterior dessa necessidade cartesiana, né, mano? Cadê? Terceira, como eu posso saber se estou demasiadamente ligado à minha personalidade? Já falei até uma parte aqui. Em nossa personalidade reside a vaidade, o melindre, as perturbações emocionais e sensação de que somos melhores do que o outro e tantas outras características que a sustentam. Quando percebemos essas características em nós, sabemos estar demasiadamente ligados aos traços de nossa persona. E a última pergunta com a resposta. Como eu posso saber que a verdadeira vida nasce dentro de mim e que ela é regida pelo Espírito? Resposta. Quando sentimos serenidade, harmonia, amor e todas as outras características associadas a essa natureza, ou seja, o oposto das sensações citadas anteriormente, podemos saber que a verdadeira vida nasce dentro de nós e está sendo regida pelo Espírito. Que assim seja. Essa é a mensagem que eu achei interessante trazer. Porque está muito preso ao que nós lemos ontem. Recomendo quem não assistiu, assista, porque, sabe, o que está chegando é uma novidade, não é? Mas uma forma de ver diferenciada, né? É o Evangelho, né? Por outro prisma. Interessante. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 11. Os Três Reinos. A pergunta de hoje é a número 600. Pergunta. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como o do homem? Aí, peraí, eu botei no grupo aí, não sei se todo mundo leu, o que é erraticidade, tanto no dicionário como ali a pergunta do Livro dos Espíritos, da 226, que fala bem exato o que é erraticidade. Porque erraticidade não é viver no erro, não é errar, o nome associa isso. É caminhar, entendeu? Aí depois, quem puder, quem não viu, dá uma olhadinha lá para se situar. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como o do homem? Resposta. Fica numa espécie de erraticidade, pois quem não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade, de idêntica faculdade não dispõe dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utiliza quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, o espírito, quando chega na erraticidade, o que faz ele movimentar é o que a gente estudou agora. Essa necessidade de autoconhecimento. E erraticidade é um local
mental de necessidade de crescimento, de caminhar, de evoluir. Então, o animal não está nessa erraticidade como está o espírito, que está no nosso patamar evolutivo, porque os puros, eles estão na parte espiritual, mas eles não estão nesse caminhar de evolução, porque eles já estão lá na supremacia da consciência, entendeu? E nós estamos, mas a gente está ali porque a gente tem esse livre-arbítrio, essa condição de ir para onde quer. Os animais não. Aí tem Então vem cá, peneirando, você não tem na mesma coisa a união do espírito humano com o espírito, são dois distinto. Diferentes. O animal está sendo assessorado de uma forma direta. O homem, no nosso patamar, de uma forma indireta, né, mano? Quem dá o aceite lá sou eu. Quem manda sou eu. Mas eu vou ouvindo ali as indagações. Ou seja, em nosso lar não tem cachorro, não tem gato? Não tem. As perguntas anteriores avisou. Em missão, está ali com uma proposta de simbolismo para quem está na erraticidade. Você tem esse contato? Tem, pô. Tem. Diretamente. Eu citei o caso do Diego. Eu estou perguntando justamente em cima disso. Agora, não, mas foi uma necessidade dele naquele momento. Não é o normal, não é o comum. Então tá você permitindo para esse negócio. Como é que as coisas estão se encadeando? Eu fugi até um pouco, né? O Ricardo vai lembrar bem, e eu esqueci. Ontem, a irmã do Fogo usou um termo aqui, mental eletromagnético. Eletromagnético, né? Se referindo à nossa situação aqui. Aí a gente imaginou, né, como poderemos estar lá na erraticidade se nós procurarmos vivenciar o que a gente está estudando aqui, aprendendo aqui. Ao contrário, continuaremos por aqui mesmo. A nossa erraticidade vai ser por aqui mesmo. É o que a gente fica questionando, como é que vai ser a minha chegada na pátria espiritual? Você só vai tirar o corpo de carne. Acabou. É a mesma coisa. Agora, se você vive estressado, nervoso, ansioso, irritado, é uma casa daquela ali que tu vai encontrar lá, mano. Até nós discutimos. Até ontem nós discutimos, fugiu agora aqui, nós estivemos discutindo aqui, conversando, né, falando, comentando sobre essa situação, né? Que a gente já sabe o que tem que fazer. Então basta uma tomada de decisão. Sim, o que eu queria falar é a questão da tridimensionalidade e você já está no estágio de 4 dimensões. As possibilidades serão bem maiores você vivenciando num mundo de 4 dimensões, no aspecto físico que eu estou falando, do que nesse mundo de 3 dimensões. Entendeu? Então está nas nossas mãos. Tudo pode aquele. Eu acho que aqui é uma oportunidade de preparação. Preparação, é uma oportunidade única. Inclusive até ontem, à tarde, eu estava pensando nesse negócio da minha cabeça. O acidente de helicóptero ontem lá na Costa de Tijuca. 6 vieram da Colômbia para cá, se juntaram com um cara, que é o primeiro dos 3. Ali, como é que foi esse destino? Os outros 3 também iam, mas eles iam em outra viagem. Aí aquelas 3 foram ali, que era uma aniversário de 15 anos que eles estavam comemorando. Eu vi a egrégora do negócio todinho, na cena. O negócio todinho. Inclusive os 3 estão esperando voltar para Aparecido. Então, mas voltando ali, que aqui é um estado de preparação, eu não acredito nisso. Eu acho que aqui é um estado de execução. Execução. Aqui que você vem sem nenhuma proposta. Não, mas aí é que está. Por que encarnado você evolui? No livro... Qual? Um livro... Tem um Coliseu na capa que tinha aqui. Esqueci o nome do livro. Tem uma historinha lá, né? Um romance, e vem dizendo ali que você encarnado evolui muito mais rápido do que você na erraticidade. E ele fala depois, porque aqui você é você mesmo. Lá você sabe, eu tenho que ser bonzinho, porque eu vou crescer, eu vou evoluir, vou ser poderoso.
aqui você não sabe de nada, aqui é você e Mas você. como é que é isso para uma pessoa que só, aqui no mundo físico, só pegou o mal, só fez o... Mas aí é que está, é evolução. O mal é você que está colocando o que é bom e o mal. Você tem seus filtros. Aqui é um grande filtro. E você vai aprender, vai ser o agente prego, vai aprender só levando na cabeça, porque na ideia não aceita. Então, quer dizer, aqui você vai executar o que você aprendeu lá em outras encarnações. Então lá é a escola, Aqui é a prova. Aqui... Mais uma vez eu falo, é muito difícil ser espírita. Não, sim. Não. Entender e enquadrar e botar em prática é difícil. Você ser espírita é muito difícil. Você estuda, daqui a pouco está discutindo, está xingando o outro. É muito difícil. Ou pior, está mentalizando e falando, valeu, tal, mas está espraguejando mentalmente. Aí, quer dizer, você está se mascarando e você não está sabotando ele, enganando ele. Você está enganando a você, porque você não está trabalhando o que você tem que trabalhar. Porque você vê, Sodraus, na tua função, por exemplo, você pega muito o individual, o ser. Mas o ser, ele não é ser se você não tem um coletivo em conjunto contigo. Então, o que acontece? O que você pode fazer, por exemplo, eu fiz 60 anos, você daqui a pouco vai fazer 60. A gente já vê essa passagem nossa mais próxima. Tentar fazer um coletivo melhor. De que maneira? Valdemir tem a função dele criar professor. Para ele é fácil fazer, fácil não. Está sendo prático isso, melhorar. É difícil, não, é difícil. É difícil. Confortável. É a tua vontade. Aí trabalhando a tua vontade. A tua profissão é a tua vontade. Agora, pra gente, por exemplo, você pega uma situação que você vê uma criança, que você vai e explica para ela tudo direitinho, tudo certinho, ali para ela fazer. Aí essa criança faz a primeira, a segunda vez, e depois a porcaria do pai e de quem está lhe orientando dá um caminho diferenciado. Pô, cara, é por isso que eu falo que é difícil ser espírita. Não, mas aí que tá. Aí que eu falo pra você que vem a parte bruta, dá vontade de pegar um pau numa criança, no pai, da mãe, bum, de fio, arrebentar. Mas eu ia falar... É difícil hoje, Valdemir te modernizou, difícil hoje você ter pessoas mais velhas com essa coisa de fazer... Mas aí que tá. Nós somos as nossas escolhas. Só que não é só escolher de uma forma impulsiva, emocional. O teu sentimento na sua escolha é que vai criar ali na frente o que vai proceder. Racionalmente, de repente, você vai ver, vai dar errado, alguém de fora vai dar errado. Mas se a tua intenção é boa e você tem foco, aquilo vai dar certo do jeito que você quer. Mas o problema todo é a dúvida, o medo, é o personalismo. Aí a gente entra nessa cilada que a gente acha que é o destino, que é o azar. Não sou eu, mano. Sou eu, com a minha dúvida, meu medo. O meu autoencontro não está acontecendo, eu não sei de nada, eu ponho culpa em todo mundo. Essa vitimização é a única coisa que eu sei me apegar. Botar culpa nos outros. Não, mas aí que tá. A cruz é minha. O problema é eu achar que eu tenho que salvar os outros, eu tenho que levar a cruz dos outros. A cruz é minha. O meu filho, a cruz é dele, não é minha. Mesmo eu sendo pai, eu tenho que trabalhar o ético. Mas as escolhas é dele, o destino que ele vai tomar é dele. Se ele quer ser hétero, homossexual, se ele quer ser rico ou pobre, na malandragem ou no... Você acha isso um grande problema? Não, eu não estou dizendo, estou falando escolhas. Ser hétero, fumar maconha, não é escolhas dele. E aí, isso conota para o público. Agora, para mim, pai, eu não pode conotar. Eu, ciente, eu tenho que falar, é escolha dele. Eu não tenho que ali intervir. Eu falei em situações que criam algum escândalo dentro de casa de vez em quando. Então, é isso e aquilo. Eu que tenho que entender que eu estou levando a minha cruz. Eu estou aqui como provedor desse grupo. Eles são meus filhos, vão crescer, vão se associar com outra família, vão criar outra família. Isso aí é o processo natural. Eu entendo, desculpa. Não, eu também entendo. Porque eu estou passando no processo, né? Eu não aceito. Mas foi o que ele falou. É o que você falou. Cresce, é difícil. cresce e é difícil.
difícil quando eu sei que eu tô certa, querendo ajudar o outro, Tá certo em ajudar o outro. querer ajudar. Tá entendendo o que eu tô falando, né? Ou você quer ajudar ou você quer impor o Não outro? quero impor, não quero impor porque não é. Não, porque Se te cria sofrimento, é quem impor. Sim, mas a gente tem que aprender a deixar quebrar a cara. Mas é. É você tá Porque falando o que você- tá acontecendo comigo. Mas sabe o que é isso? É porque acha que depois que morreu, acabou. Literalmente, a gente não acha, mas consolidado dentro de mim acha, porque eu tenho que salvar ele nessa vida. O lado católico, evangélico, ainda está muito preso dentro da gente nisso. Ele veio para vivenciar aquelas situações em cima das escolhas dele. Eu fui criado. De repente, você vai castrar Diferentemente uma de você. oportunidade dele. Diferentemente de você, acho que eu fui criado na demanda do direito. O meu termina onde começa o seu termina onde começa o meu. Mas é social. Infelizmente, hoje, Você está falando uma coisa, é outra coisa. Então eu aceito meu homossexualismo, eu aceito meu cara com uma folha política. Eu aceito. Sabe porque eu posso ser o cara e minha filha vai ser eu gostando de uma garota daqui a pouco. isso aí é um assunto muito pessoal. Eu só dei exemplo de uma situação. O que eu não aceito É ser bolsonarista. Homem da greve. Ele só não aceita- o cara chegar e vir aqui agora e dar uma cagadinha em mim. Sabe, pô? Essa aí Não, ele não aceita é ser bolsonarista. Aí ele não aceita. Teoricamente é uma maravilha. Agora, na prática, é Eu só dei exemplo de uma situação. Se ele se apegou nisso, é que isso aí cria alguma coisa dentro dele. Porque eu só dei exemplo de umas situações. Não é que é isso ou aquilo. É, cara, sabe porque você é individualista. Mas segue o barco. Vamos. Era bom até discutir, que a gente leu muito rápido e discutiu. Não, Segue o barco. mas no mínimo é 1 hora. Vocês já querem capinar rápido, ó. Então vamos a... não, aí, está marcado na 601. De repente eu tirei o marca-página, mudei. Então, capítulo 39. Pouca Arthur, pô, chega aí. Vamos lá, Júlio. Pô, eu falei alguma coisa impondo, dizendo, eu falei do trivial, e o trivial ele não aceita. O trivial é você ser preconceituoso. Infelizmente, o trivial é você ser preconceituoso. Porra. O radical, vamos lá. Capítulo 39, alusiva à pergunta 600 do Livro dos Espíritos. Onde ficam os animais? Então, filosofia espírita, ditado por Miramês. O Miramês coloca assim: os animais, depois da morte física, ficam em uma espécie de estado de erraticidade. Certamente que existe lugar para todos na casa de Deus, visto que todos pertencemos a Ele, Criador universal. Os animais estão sob a tutela de elevadas entidades espirituais a quem cabe deles cuidar com carinho e atenção. Os lugares em que eles ficam temporariamente é de acordo com as suas necessidades. O Senhor provê a todos no padrão de suas conquistas de vida. Existe lugar até para o átomo, de modo que ele circule nos núcleos onde a atração o detém. Os animais não podem ser classificados como espíritos errantes, pelo fato de não possuírem razão. Eles, sem o livre-arbítrio, não devem ficar a esmo no mundo da verdade. É qual a criança na terra. Deve ser sempre acompanhado pelos pais, professores ou babás, ou por alguém que as ame. Os animais são crianças em se comparando ao tamanho evolutivo dos homens na escala espiritual. A consciência de si mesmo é que se mostra como principal atributo da alma, o que eles não dispõem ainda, mas estão avançando para lá. Se são bilhões deles no mundo, não importa a quantidade, todos são alimentados com os alimentos necessários à sua espécie.
Os grandes observadores no mundo, quando reconhecem as coisas espirituais, ficam estarrecidos quando notam a mão de Deus em tudo que antes desconheciam. E quando eles passam para o mundo espiritual, esses mesmos homens da ciência ficam muito mais admirados, porque é mais visível a operação de Deus em sua grandiosa obra. Fala aí. Seria interessante, cara, você trazer novamente aquele exemplo que você falou do filósofo em relação ao animal, a girafa aí, ou coisa. Pô, cara, só um parênteses. Não, aquela ali eu vi, eu abri uma postagem do Júnior que ele mandou, aí depois te manda pro TikTok ou para alguma coisa aí foi a psicóloga mostrando ali, falando sobre um filósofo da Idade Média, e que ele, vendo a brutalidade das pessoas, ele fez um estudo bem minucioso e colocou 2 avatares ali como referência de agressividade e de evolução. E aí ele põe o chacal e a girafa. E ele fala que o chacal ele é animalizado ao extremo. Ele morde, ele é muito agressivo. E ele é pequeno, ele parece um cachorro. Entre a mente e o coração dele, a distância é pequena. Tudo vai muito no instinto emocional do momento. Aí a girafa, ele fala, aí o filósofo falando da girafa. A girafa tem um coração que pesa 11 quilos. Esse coração gigantesco é para bombear o sangue até o cérebro, que é lá em cima. E o coração é a casa da emoção e a boca da execução, de jogar ali. Então, a girafa tem um tempo muito grande para jogar aquela emoção. Há muitos filtros. Aí ele dá o exemplo de encher a boca d'água, como no Espiritismo fala, contar até tantos números, fazer esses exercícios para você. Isso aí também são filtros para você não jogar de forma imediata ali o que você sente. Então ele dá esses 2 avatares. Ele dá um exemplo, ele não, ela, a psicóloga já dá um exemplo muito legal, que acontece muito nas nossas casas, né? A mulher vem e joga a toalha molhada, úmida, né, em cima da cama. E aí você chega a ver aquilo, chuta o pau da barraca, né? Começa a xingar, a falar e tal. E aí você pode fazer a mesma coisa de uma forma mais racional. Ô meu bem, você botou uma toalha molhada em cima da cama. Eu vou deitar. Isso vai esfriar meu pé. Eu posso pegar uma gripe, eu posso ficar, sabe, num estado ruim, acordar mal e trabalhar mal. Isso tudo por um ato teu inconsequente. Dá para você não botar mais em cima da cama? Aí ela coloca, você falou a mesma coisa. Só que você filtrou e ela, quando você agride, você já impulsiona ela a jogar também no automático. E aí, esse lado mais racional explicando, ela entende a tua contrariedade sobre a atitude dela, mas ela vê que ela não tem ferramenta para discutir contigo. E no máximo ela vai falar, tu também faz, mas... Então, vice-versa, aí puxa lá. Mas lá em casa é o contrário, eu faço, ela fala. Ela faz, eu não faço. Mas ela faz. Já fala de uma forma racional. Senão tu vai morrer do coração, ela vai ficar. Eu não falo nada. E quando eu faço, ela fala. Como ele faz? Mas ele é alto, né? Aí, falou bem. Agora para não ter briga, mas eu faço. Como é que eu vou brigar com a sua filha? Não, é melhor. Vai espantar o gado, deixa o gadinho ali. Então vamos dar continuidade. Se querem saber melhor onde ficam os animais na erraticidade, vê onde eles ficam na terra, nos lugares em que lhes compete ficar.
Todos eles têm seus lugares no mundo físico e não estão desprovidos de assistência espiritual. Aquela historinha, desculpa, aquela historinha dos doentes e tal, é bom a gente pegar um pouquinho de informação a respeito e ter uma realidade muito grande nisso aí. A cooperação dos animais é valiosa em todas as instâncias da verdade. E muitos deles trabalham na Terra com serviços específicos à sua natureza, muitas vezes invisíveis aos olhos humanos, aí também pode ser eles, né? Sempre sob a influência do Cristo na expressão da caridade. Quando passamos a conhecer essa verdade, o nosso carinho para com todas as espécies se dobra e o nosso amor se multiplica, como Jesus fez com os peixes, com os pães e os peixes, ante seus discípulos. O difícil é fazer isso, é ter essa paciência com as moscas e os pernilongos, né? Não pense que os animais não têm alma. Enganam-se quem pensa assim. Eles sobrevivem depois da morte, como os próprios homens. Não dispõem de idênticas faculdades dos seres humanos. Não obstante, são filhos igualmente de Deus, como seres que, no amanhã, deverão pensar, sentir, falar, discernir e ouvir. Enfim, fazer tudo o que o homem é capaz pelos processos que o progresso lhe impõe. Ele finaliza. Que Deus abençoe os animais e Jesus ampare sempre esses nossos irmãos que caminham na nossa retaguarda. Continua Que assim... na próxima reunião, nesse mesmo tema? Continua. Eu acho que é até 613, uma coisa dessa. Eu fico doido para acabar logo o tempo, porque fica repetitivo, né? Mas eu acho que ainda tem bastante espírito. Nós estamos na metade do livro dos espíritos, né? Sim. A gente vai até 610, tá aqui. 610 entra... 610. Mente psicose. Mente psicose. E só pergunta grande. Resposta grande. O negócio, isso aí é para o Júnior ler antes, estudar, já vim aqui, ó, catedrático da situação. Pô, reclama e improvisa tudo, pô. Não é reclamar não, cara. Não mais. A gente tá aqui, ó, eu trabalhei com um cara, esse cara mudou minha vida, não sei se ele é vivo ainda, o doutor Maurício Bravo, eu e Cláudio trabalhando com ele. Ele chegou para mim, Cláudio tem um nível, né, eu respeito isso de informática, entende, analista, tudo, né, cara? O doutor Maurício, cara perito antigo do INSS, eu trabalhava com ele e falou assim, ele é diabético. Viu? Vai lá na padaria comprar umas doces, eu vou comprar umas doces, tudo era doce. Não, eu estou muito agradecido de estar nesse final aqui, dessa egrégora com vocês. Sabe por quê? Vocês são uma fonte, eu sou uma fonte de roubar conhecimento. Todo mundo, até um morador de rua, ele te passa um conhecimento para você. Você tem que captar conhecimento de todo mundo que você puder uma troca. A gente não é dono da coisa toda. Então, aqui, cara, eu vejo aqui, isso aqui é uma porta de conhecimento fantástico. E a gente pode passar isso para outras pessoas, porque para a gente poder ter um mundo melhor, cara. Tudo bem que não é, você fala coletivo, cada um sua coisa, mas a gente pode melhorar o coletivo. Se a gente está aqui dentro, só para a gente, de que está valendo isso? Ainda mais a gente que está chegando no final. Mas tu está vendo isso aí de forma egoísta, mano. Luciano tem tempo pra caramba, teu tem tempo pra caramba, ela tem tempo. A gente não está chegando no final de tudo que a gente pode passar para alguém, algum ensinamento, cara. É sempre um. Tu ouviu ele falar ali de mental eletromagnético? Se o cara vai pegar ou não, é outra coisa. Agora, o errado é quando você está passando aí, você tem um terceiro, um segundo e um terceiro vendo, o cara está fazendo certo. E depois o cara chega, não, faz a mesma. É difícil de você viver. Mas tu vai ter para você o que você joga para o universo, mano. Se o cara tem toda essa índole ruim, ele vai colher para ele isso. E aí é que tá. Aqueles que estão sofrendo essa situação, são necessidade deles de estarem ali. Não sou eu que vou aqui dizer ele está sofrendo por causa disso, daquilo. Eu não sei. Mas eu acredito no Deus supra-inteligente, que não erra.
e que tudo está no seu devido lugar. Mas aí é que está, quando tu questiona, não, eu tenho que pensar nos outros, não posso pensar só em mim. Não, a gente Pensar tem em só em que dar mim essa orientação. não é pensar em só em mim e arrebentar com os outros. Por exemplo, gente, eu vou exemplificar. Não adianta Captar nada. o que o cara tem para te dar. Se a gente não exemplifica, entendeu? Tu andou correto, tu já está servindo de exemplo. Exato. pra quem? E pronto. A felicidade que você vê naquele que anda correto, às vezes o cara, a gente falou esses dias, é gigante. Você imagina a situação daquele cara, né? Poderia ser bilhardário, não A tá? vítima de tudo. Fez uma opção. Não, Serviu de e exemplo. Mas não impôs que o outro fizesse o que ele. O problema é que a gente às vezes quer impor que o outro faça o que o outro faz. teve uma Não é mensagem. verdade. Teve uma mensagem que mandaram para o. Eu não sei qual era a entidade lá, se era o São Germão ou era outra. Chegou e falou sobre o terror que está aí de guerra, disso e daquilo. Pô, o que a gente pode fazer? Ele falou: a coisa mais importante não é assistencialismo, não. É a prece. Não. É a prece. Mas aí é que está. O problema todo é que você está numa casa religiosa e você não adotou que Deus existe. Existe. Não, você não existe. Para você não existe. Então, ele fala isso. A prece, ainda mais que você está distante, você vai ficar postando essas coisas, vai semear o ódio, a discórdia. Faz prece, você com você. Faz prece por aquele povo. Se coloca no lugar daquele povo. Faz a prece, mas uma prece fervorosa. Sabe por quê? Você está se iluminando e você está somando na média dessa egrégora. Você crescer não é pouca coisa. Você está dando muito para a egrégora, para a média da egrégora. E vocês não entendem isso. Vocês acham que tem que estar ali. Não, tudo é mental, mano. Tudo é mental. Mas vocês estão no mundo físico e vocês acreditam muito mais no físico do que no espiritual. O Carlos está me lembrando, eu há 30 anos atrás. Ficava no habitáculo do carro, o tempo todo, aí parava para falar com os clientes, aí o teu mundo automaticamente ele é reduzido. Então, reduzindo o teu mundo aqui, entendeu? Justamente porque, não estou te falando que isso é uma culpa, tá? Isso é uma necessidade. Aí teu mundo é reduzido. Aí quando você começa a fazer uma coisa que se chama expansão, expandir o teu mundo, milhares de pessoas, aí tua cabeça já começa a pensar. Mas aí é que está. Sai um pouquinho dessa egrégora, anda um pouco de ônibus, anda um pouco de trem. Pô, eu vendi sorvete no trem, mano. Eu vendi sorvete no trem. Mas você não tinha Porra, o problema desse o problema todo é olhar assim e já rotular. Você não tem amadurecimento. Ninguém vai mudar ninguém, não adianta. Ele sofreu muito, coitadinho. Ele sofreu demais. Deus errou de forma muito grosseira quando botou o Júnior nesse mundo aí. Coitado do Júnior. Bora, hoje é dia dos Esses dois aqui, ó. É amor, isso é amor. Vocês três aqui, ó. Falar que ele é o cara da escolinha. Vai se meter numa Isso é dessa que a amor gente chama, isso é antigo. amor, isso é amor. Falar que ele é o cara da escolinha. Ele não vem com Você choro agora dela. também tá meu. Depois eu perguntei pra ele. Ih, tá na listinha negra? Ele vê. Minha esposa que. Zé Artuzão, seu amor antigo. Ele Isso vê. é amor né? antigo, até a gente está chegando agora que amar. Se não tiver essa apimentação, É que a gente são fala, eles, né? Você vem de outra vida. Ô, Carlos, agora falando sério, até falando com o Demi, aquela história Não, isso é amor. do nascimento do espiritismo lá em Minas, aquela. Como é que é o nome daquele. Eu esqueci o nome do parto, da mulher que estava doente. Eu acho que eu não Assisti digo pra esse você. filme, assisti esse filme. Tem um filme e. Tem um filme. Como é que é o nome do cara? Eu esqueci. Nem É lembro. o segundo, depois de Chico Xavier. Como é que é o nome dele, Demi? É o Divaldo? Não. Que lá perto lá do Triângulo Mineiro. Não, mas o filme É uma história É o real. Peixotinho? Que o cara tá ali, não, vai lá curtir minha mulher que ela tá tendo filho. Pode ir lá, Eu vi esse porque filme. seu filho já nasceu, já tá. Eu esqueci o nome Eurípides daquele cara. Maçã. Eurípides Maçã. Eurípides Maçã. É o Eurípides, que é o mentor desse livro que a gente traz aqui. Eurípides é anterior ao Chico, né? O Eu? contemporâneo.
Eu acho contemporâneo. Só um dedinho, Tá. sabe? Só pra mim lá. Ah, tem aqui, ó. Não, só pra lavar aqui. Aquela região dali, cara. Tem Os que caras ser são só muito. só pra lavar a vista que tá mal. Os caras são muito Obrigada. entendidos nessa parte aí, cara. São muito. Parece que ali é um lugar que A foi. gente leu aqui esses dias aqui que os períodos, né, de reencarnação de diversos espíritas, né? A década de 30 foi uma fase, É. aí agora a gente está vivendo uma. Acho que foi na Terceira época do fase agora. Foi no domingo, não foi, Carlos? É. Acho que eu. Então, tu Foi lembra? domingo passado, eu acho. Lembro. Ó, eu conheci Uberaba 2/11 de 87. Pô, não tirou uma Cheguei. foto com o Chico? Não, eu não cheguei lá. Eu sempre de Uberaba. Pô, foi a Roma? Foi a Roma? Porra. Aí todo mundo em torno do cemitério. Não tinha ninguém em casa. 17 Deus não deixou, vou esquecer, vou dar um apagão ali, porque senão ele vai ser muito tiete. Isso um dia de final de Uberaba. Uma vez eu fui num show do Alexandre Foi Socorro, 87. a minha mulher ficou rindo, ela, pô, tu parece uma criança, parece uma tiete em cima do cantor. Mas o cara cantava muito, mano. Ele nem falava nada de espiritismo, é só música mesmo, Aham. mas o cara cantava muito. Aí teve um cara lá, ele convidou, quem gosta de cantar, queira cantar, pode ir. Aí foi um maluco lá, eu quero. Aí o maluco chegou, aí ele, qual a música vai cantar? Não, qualquer uma. Ué, então canta aí qualquer uma. Bota aí, Não, você começa e eu te acompanho, que eu sou péssimo cantor. Aí ele olhou, eu estava do lado, ele olhou e ele falou, tem cada pessoa. O cara queria era aparecer, queria era lá na frente. Cidade barrenta, cara. Lá. Não sei como é que nunca mais fui. Barro pra caramba. É, Minas eu só fui em BH, eu fui nos lugares lá que eu não sei nem qual é o lugar. De repente eu já até fui em Pedro Leopoldo, esses lugares. Eu também não conheço. É aquela coisa, a terra do Do Chico. Chico. Eu tô doida pra ir na cidade de São Fernando. Ah, é muito longe. Chico, acho que era Uberlândia ou Uberaba. Em São Fernando tu vê uma cena que você vê em filme de faroeste, aquele bolo de feno rodando no vento. Só faltava a musiquinha do faroeste. Não, agora está asfaltado. Né? Agora está asfaltado. Todo mundo chega lá no cemitério. Antes de ser asfaltado, tinha aquele bolo de feno rodando. Só faltava a musiquinha do faroeste. A estrada hoje tá lançando. Dona Zelícia, hoje não veio, ela veio ontem. Não. Nem veio domingo passado. Não veio, não? De São Paulo, Passo Branco. De repente tá chateada com o Valdemir. Oi? De repente tá chateada Dona com o Valdemir. Zelícia não veio ontem. Não, não veio não. Não veio domingo passado. Hoje pode ser dia dos pais também, né? Ah, sim, É. provavelmente. Hoje é. Conta disso. E o né? menino também, o Roberto também não tem vindo. Não tem vindo, não, né? Quem é, Roberto? O rapaz que tem. Ah, é Tá sim. aberto, tá aberto. O pessoal também, o Arthur começou a sufocar, traz bolo, traz pudim, traz tudo. Porra, sufocou o cara. Sufocou o cara. A pressão dele é intenso pra caramba. O Roberto? Pois é. A minha Precisa cuidar da saúde dele. Mas ele pode trazer, não precisa comer. Não. É. Não consegue. Ele falou, Mas ele não eu faço consegue. isso, faço aquilo. Mas ele não consegue, não. E ainda dei uma coisa pedrada. simbólica. Só eu Ele pensar em veio. estar aqui, ela já acorda 286. Ele trouxe a primeira vez no pudim. Eu falei, ó, isso aí já é direito adquirido. Está com você, É. né? O Ricardo falou lá. Trouxe o pudim a primeira vez. Eu falei, ó, é direito adquirido, tem que trazer sempre. Eu comi. Não, eu comi um pedação, Nunca pô. mais veio. Pô, o pudim? Comi, pô. Comi um pedaço. Então eu falei, ó, trouxe uma vez, é direito adquirido, vai ter que trazer sempre. Aí ele, ó. Aí, capinou. Chega. Hoje, dia dos pais, tá corrido. Mas a gente pode outra hora fazer. O tempo é a gente que Eu faz. falei, eu deixei lá as coisas para fazer um padrão. pra De ter repente dos corre pais, para chegar em casa discute com todo mundo. Vai, não. Olha só, o Carlos falou. Ah, sim. Vou falar para fazer alguma colocação? O Carlos falou do Alexandre Sampora. Vou colocar aqui um infantil primeiro aqui do Sampora, para quem não conhece. E depois a gente, se for couber tempo, a gente
nasce o sol no meu coração de manhã. O brilho em meu peito é demais, desperto orando em paz, de bom humor eu vou. Bom dia, passarinho foi o meu despertador. O sol aquece, me alimenta em energia. A dona árvore bem cedo liberou o ar que eu respiro pra minha alegria. Se a dia chuva cair, não vou chorar, porque ela limpa a esfera, irriga a terra, abraça e corta o mar e tudo isso é Deus dizendo bom dia sol, bom dia terra, bom dia mar. Nosso sorriso envolve tudo que Deus cria. Bom dia sol, bom dia terra, bom dia mar. De bom humor fica mais fácil nossa vida. O passarinho foi o meu despertador. O sol aquece, me alimenta em energia. A dona árvore bem cedo liberou o ar que eu respiro pra minha alegria. Se a dia chuva cair, não vou chorar, porque ela limpa a esfera, irriga a terra, abraça e corta o mar, e tudo isso é Deus dizendo bom dia sol, bom dia terra, bom dia mar. Nosso sorriso envolve tudo que Deus cria. Bom dia sol, bom dia terra, bom dia mar. De bom humor fica mais fácil nossa vida. Bom dia sol, bom dia terra, bom dia mar. Nosso sorriso envolve tudo que Deus cria. Bom dia sol, bom dia terra, bom dia mar. Então é isso aí, o Alexandre Sampor. Eu acho que nós podemos encerrar, né, esse momento de estudo, né, e de altas e boas vibrações. Esse bom dia maravilhoso aí do Alexandre Sampor para todos nós. O quanto a luz ele interpreta uma coisa assim, fora de série, né? Ele é muito bom. E nesse clima de paz nós estamos encerrando, e que essa paz se esconda, né, que ela alcance a todos aqueles que necessitarem e se fizerem merecedores. Lembrei agora do nosso amigo Eli, que a gente possa fazer aquela vibração pelo nosso companheiro, nosso amigo, a dona Denise, né, que não está presente, o Roberto, que foi aqui citado. E obrigado pela presença de todos, conforme sempre fala o seu Fernando, né? Encarnados e desencarnados. E vamos para o nosso café.